Eu estou trazendo esse vídeo para falar de Dandadan, um anime que eu consegui assistir há algumas semanas e eu realmente não esperava estar fazendo um vídeo sobre ele, porque eu achei que era um anime muito aleatório. Mas o que me motivou a fazer o vídeo foi estar aqui e assistir o episódio 7, Rumo ao Mundo Gentil. Para quem ainda não viu o episódio, para quem ainda não viu o anime, não prossiga com esse vídeo porque tem spoiler. Mas, se você gostar de spoiler, seja bem-vindo. Uma das coisas que mais tem me marcado em relação ao anime é o fato de que os yokais, como a Velha Turbo e a Acrobata, além das aparições como o espírito terreno do caranguejo, são humanizados quando a gente menos espera. Por que eu falo quando a gente menos espera? Porque vários momentos do anime, né, trazem a porradaria, ofensas rolando, discussões entre os personagens principais, mas no final da luta com esses personagens, com os yokais e com as aparições, nós somos levados a refletir sobre aqueles personagens para além do bem e do mal. E isso para mim é irado. Então, assim, pensar por que eles se tornaram quem são, qual a função deles naquele universo e quais os ensinamentos eles podem nos trazer se queremos pensar em um mundo mais gentil. A Velha Turbo e o espírito terreno do caranguejo surgem de uma forma cômica e até estranha nos episódios iniciais. Mas aí, no final do episódio, a gente consegue sentir emoção e conectar com aqueles personagens. Por exemplo, o espírito terreno do caranguejo, ele surge a partir da morte de meninas que foram estupradas e abandonadas em um túnel ferroviário. E a Velha Turbo, né, que é engraçado, ela entra com falas do tipo, eu vou roubar a sua rola pro personagem principal. E a gente fica muito confuso. Eu fiquei muito confusa e, meu Deus, onde vai chegar essa história? Mas aí a gente vai entendendo ao final, né, que ela entra como uma personagem que acolhe e consola essas meninas que se mantiveram aqui no nosso mundo e não conseguiram ir embora porque não conseguiram ter paz. E aí eu quero a sua rola, eu vou roubar a sua rola, não lembro. Entra como uma tentativa de vingar essas meninas que foram estupradas. Então, assim, muito forte, muito intenso. E para além disso, o episódio da acrobata. Nossa, esse tá passando aqui no fundo porque foi o episódio que me destruiu de uma forma absurda. As lágrimas, elas foram inevitáveis nesse episódio, que traz, né, uma questão muito importante de que a gente não pode ignorar a nossa história. Quando a gente ignora a nossa história, a gente se responsabiliza por tudo. A gente se responsabiliza e é responsabilizado também. E aí a gente ignorando que, na verdade, a gente faz parte de um sistema. E esse sistema, ele nos faz estar vulneráveis à pobreza, à violência, à insegurança e muitas outras questões. Então perceba, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que tirar a nossa responsabilidade, não é isso. Mas a gente também tem que entender que as nossas responsabilidades, elas fazem parte de um contexto no qual a gente está inserido e que faz parte da vida e da existência humana. Em qual local a gente está inserido? Quais são as condições desse local? A gente consegue ter uma vida digna nesse espaço? E aí, no caso da acrobata, por exemplo, que era uma mãe solteira tentando sobreviver no mundo com uma filha pequena, inserida em um país machista, sem rede de apoio, ela acabou recorrendo à prostituição como uma complementação da renda dela. E mesmo assim, ainda não foi suficiente. Viver no mundo atual é difícil, pesado, sacrificante. E mesmo dando o melhor dela, indo além da capacidade dela, ela não conseguiu dar conta, né? As contas, elas não fechavam e as dívidas vieram. E foi numa dessas dívidas que ela acabou sendo assassinada e a filha dela acabou sendo levada. E aí ela morreu.
E aí a gente acompanha uma mãe extremamente desesperada, pós-morte, tentando recuperar a filha perdida. E é porque era o bem mais precioso dela. Então, assim, a gente vê essa yokai carregando uma culpa enorme por não ter conseguido proteger a filha. Mas caramba, ela fez o melhor que ela pôde naquele contexto, com aquela vida. E é doloroso demais ver que não foi suficiente. Que a vida das duas era muito frágil naquele cenário, naquele sistema que é tão agressivo. E aí quando ela começa a desaparecer, é extremamente doloroso porque a gente não consegue aceitar que ela vai desaparecer e é tão injusto. E aí uma das outras personagens que ela associa a filha dela vai lá, abraça ela e trabalha essa questão de gratidão, obrigada por tudo, porque por tudo que você fez, por todo o sacrifício que você fez. E aí deseja a felicidade dessa personagem. Cara, isso foi sensacional. E essas são as lembranças, um pouquinho. E elas são. E é isso. Eu queria muito estar falando sobre esse anime, falando sobre as minhas considerações sobre as histórias dos yokais, que foram muito importantes para mim. E essa questão da humanização dos personagens mexe muito comigo. O episódio 7 foi algo que me marcou demais. E eu queria trazer aqui para vocês. Então, quem estiver assistindo, me fala o que estiver achando, por favor, porque eu adoro compartilhar coisas que eu gosto. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.